Hoje eu vou contar para vocês os 3 tipos de caderno de questões que eu usei durante a minha preparação. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Laura Amorim, seja muito bem-vindo ao meu canal. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês sobre concursos públicos, métodos de estudo, motivação, tudo quanto é coisa. Hoje eu quero falar sobre uma pergunta que todo mundo sempre me faz, que é como você estudava por questões? Você fazia questões só de um assunto, ou fazia de tudo, já fazia de coisa que não tinha visto ainda, ou só do que já viu, como você revisava por questões, enfim. Primeiro eu queria falar que já tem um vídeo aqui no canal que se chama Como Estudar por Questões, se não me engano, eu vou colocar ele aqui pra vocês, em que eu falo um pouquinho também sobre essas minhas estratégias de resolver questões, mas eu resolvi dar uma incrementada e falar sobre isso de novo, porque ainda tem muita gente com dúvida e muita gente perguntando sobre o assunto. Então eu separei 3 tipos de cadernos de questões que eu fazia pra resolver questões, estudar por questões. Uma dúvida que o pessoal tem, né? Por onde estudar, como estudar por questões. Hoje em dia tem muitos sites de questões, normalmente são sites pagos, é um serviço maravilhoso que eles fazem pela gente, né? Com comentários, com organização, com filtros, com estatística, é um serviço maravilhoso, é natural que eles cobrem por isso. Mas vários oferecem também um período de teste, às vezes X dias gratuitos ou X questões por dias gratuitos e por aí vai. Eu usava muito esses sites de questão, porque eu acho, assim, incrível a velocidade com que você consegue organizar as questões que você vai responder e a facilidade também de poder responder tanto pelo computador como pelo celular. Eu usava muito o celular para responder questões deitada, porque me ajudava por causa das costas. Me ajudava muito, mas eu tenho também 2 livros de questões que eu usei, que foi uma época que meu computador quebrou e eu queria um outro jeito também, para não ficar também só no celular. Então eu comprei livro de questões com comentários. O único porém é que tipo, o gabarito vinha logo embaixo da questão, então ainda que eu tentava não ver, eu sempre via, assim, às vezes a alternativa correta e aí ficava aquela resolução meio viesada, mas era ótimo, eu também gostava para poder rabiscar e tudo mais. Mas o livro de questão não funcionava muito bem para o que eu vou falar hoje com vocês, que é a organização das questões para serem resolvidas, né? Mas então vamos lá. Quais são esses 3 jeitos que eu usava, né? A primeira vez que eu vejo um assunto, eu estudava principalmente pelo PDF, né? Então eu lia a aula em PDF, marcava direitinho, fazia lá meu resumo, meu mapa mental, enfim. E aí, o que eu fazia? Eu fazia questões sobre aquele assunto especificamente, porque meu primeiro objetivo era justamente fixar aquele conteúdo que eu tinha acabado de aprender. Então, assim, se eu fizer várias questões daquele mesmo assunto, eu vou fixar aquilo melhor. Então, nessa hora, assim, logo que eu vi esse assunto novo, eu gostava de fazer esse único assunto. Então, eu pegava questões só desse assunto. E aí, esse tipo de resolução pode ser tanto pelo site de questões, que você filtra lá o assunto que você quer, como pelo já material que você usou para estudar, seu material base. Então, as aulas em PDF que eu usava vinham com muitas questões no final da aula só sobre aquele assunto. Então, eu resolvia aquelas questões, tipo, já estava prontinho para mim. Conforme você vai avançando nas aulas, vamos supor que agora você está lá na aula 5 já. Aí, já não vale a pena, tipo, lógico, você termina a aula 5, você vai fazer questões só da aula 5 naquele momento. Mas depois, eu achava importante intercalar também com o meu segundo tipo de caderno, que é um caderno acumulado, que eu falo. Que era assim, eu pegava os assuntos daquela disciplina que eu já tinha visto, que eu já tinha feito os outros exercícios também, e montava um caderno com todos aqueles já vistos daquela disciplina. Então, a aula 0, a aula 5, por exemplo. E aí eu resolvia aquilo de forma aleatória. Então eu fazia uma sessão, como se fosse uma sessão de revisão da matéria, e ia respondendo de forma aleatória. Então eu via questões da aula 2, da aula 3, da aula 0, misturado, e isso me ajudava a filtrar mais ou menos o que estava ruim. Às vezes eu tinha que voltar naquele assunto, e me ajudava também a me manter em dia com as revisões, porque eu estava sempre revendo aquele assunto, né? Revisitando várias vezes. E o terceiro tipo de caderno é o caderno que eu fazia quando eu já tinha concluído uma disciplina ou quando eu estava no pós-edital, por exemplo. Então eu fazia o caderno tudão, que eu falo, que é um caderno com a disciplina completa. Lógico que com os assuntos que caem na minha prova, né? Porque às vezes tem uma disciplina lá que tem uns assuntos que nunca nem caem na área fiscal, aí eu não coloco, eu coloco os assuntos que estão lá no meu edital, mas aquela disciplina completa. E aí é aquele mesmo esquema, eu gosto sempre de resolver de forma aleatória, que é mais ou menos como vem na prova, né? Na prova não vem 5 questões do mesmo assunto pra você fazer, é cada hora questão de um assunto diferente, você tem que treinar seu cérebro a dar esses saltos, né? E também é o melhor jeito que eu acho de você ver
onde você está indo mal. Então, você errou a questão de um determinado assunto, você volta naquele assunto, revê o seu material de revisão daquele assunto, complementa com essa informação que às vezes faltou, ou às vezes se estava lá, você, destaca aquela informação no seu material de revisão, entende? Então, eu acho que fazer essas questões, assim, intercaladas de tudo, te ajudam muito a descobrir quais são as suas deficiências e aí trabalhar para melhorá-las. Uma coisa que eu falo é que no pós-edital, que é o caso normalmente desse caderno, a gente tem que aparar as arestas. Então, é nessa hora que a gente foca ao máximo no erro. Então, cada questão que você erra, explora aquilo ao máximo. Como assim? Vamos supor, se você errou uma questão de direito administrativo, tá lá, hipótese de inexigibilidades, e aí você trocou aquilo com hipótese de dispensa, sei lá. Não adianta você só olhar o gabarito e ver, não era outra coisa. Não faz assim e passa para a próxima, porque não é assim que tem que ser. No pós-digital você tem que focar ao máximo no porquê de você ter errado aquela questão. Então, se você errou isso, o que eu recomendo você fazer? Pega seu material de revisão, ou seu material base, enfim, daquele assunto. E aí, vamos supor, nesse caso eram duas situações diferentes. Decore de novo a lista de uma, a lista da outra. Não se atenha só àquele ponto que foi cobrado naquela questão, porque a outra questão vai vir cobrando dessa mesma lista, mas um outro ponto. Então, você já viu que você tá mal naquela lista, naquele assunto? Decore ele todo de novo, que a próxima questão daquele assunto, ainda que seja um pouquinho diferente, você já não vai errar mais, entende? Porque eu acho que essa é uma forma inteligente de você aproveitar a sua sessão de questões. Porque muita gente acha que resolver questões é para você ficar se testando, né? Para ver se tá entendendo, não sei o que, ver a nota, né? Então só importa se acertou ou errou. Muito pelo contrário, a importância da questão é para você focar no seu erro, ver o que você errou, ver a alternativa que você teve dúvida, tirar suas dúvidas, aprofundar naquele assunto que foi cobrado, é você entender o perfil da banca. Então, assim, resolver questões é vida, resolvam questões. Então vamos lá, agora outro tópico que eu quero falar com vocês é sobre filtros que eu usava ou que eu acho importante serem usados para você fazer os seus cadernos de questões. Eu gostava de pegar questões de 3, no máximo 4 anos atrás. Por quê? Porque, primeiro, que o perfil das bancas muda com o tempo, né? Então, é bom você estar mais ou menos alinhado com aquilo mais recente. Segundo, porque muita coisa vai estar já desatualizada. Normalmente, o site de questões já te avisa, né? Essa questão está desatualizada, mas não sei, né? Vai que não avisa. Ou, sei lá, você perde tempo fazendo coisa que nem é mais cobrado ou que nem está mais em vigor, etc. Entendeu? Então, eu gostava de pegar 3 a 4 anos. E aí, assim, em pré-edital, na minha preparação de longo prazo, eu fazia questões de todas as bancas mesmo. Eu botava lá tudo que vinha estava no lucro. No pós-edital, eu tendia a fazer cadernos cada vez mais focados na banca que eu ia fazer. Mas se às vezes algum assunto tinha pouquíssimas questões ou às vezes aquela banca não existia, então eu acrescentava algumas outras bancas para dar volume. E aí, no caso de banca que não existe, por exemplo, coloca as bancas mais tradicionais, que é o que ela pode tender a querer copiar, mais ou menos, né? Eu também gostava de filtrar por área, mas mais no pós-edital. No pré-edital, eu fazia questão do que viesse. Então, seja de juiz, promotor, de auditor fiscal, do que viesse, delegado e tal. Eu não me importava tanto com isso. Mas, aproximando a prova, eu já queria direcionar mais o meu estudo. Então, eu filtrava, assim, área fiscal, obviamente. Eu colocava a área de Tribunal de Contas, colocava outras parecidas, então controladorias eu pegava, às vezes até de consultor legislativo eu pegava. Mas aí no pós-edital eu já não pegava mais, por exemplo, questões de juiz, questões de promotor, porque eram questões que cobravam às vezes aspectos que não eram tão interessantes para a minha prova, aspectos mais processuais, assim, um jeito diferente de cobrava mais umas teorias diferentes, que para mim na área fiscal não era interessante. Então, no pós-edital, da mesma forma que eu fazia esse direcionamento maior com a banca, eu gostava de direcionar também mais com a área, tá? Outra pergunta que me faziam era se eu filtrava questões de nível técnico ou nível superior, mas eu não filtrava, não fazia essa distinção, tá? Eu deixava os dois sem problema. Bom, gente, eram essas as novas considerações que eu queria trazer para vocês sobre o estudo por questões. Por favor, não subestimem esse método. Estudar por questões é muito, muito importante. Também, lógico, associado aos outros métodos. Como eu disse, você estudar por um material base e tal é muito, muito importante.
É isso, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês gostam de estudar por questões, que tipo de caderno de questões vocês fazem, como vocês gostam de se organizar nisso. Se vocês fazem caderno de erros ou alguma coisa nesse sentido. Já adiantando que eu não tinha um caderno de erros propriamente dito, né? O que eu fazia, eu já comecei um novo assunto, né? Mas tá bom, vou falar assim mesmo. Como eu falei um pouquinho mais no início, né? Que se eu errava alguma questão, eu voltava no meu material de revisão que eu já tinha e acrescentava nele a informação. Porque eu acho que um caderno de erro, assim, a meu ver, né? Você começa a, tipo, pulverizar muito as informações, né? Assim, é difícil de você organizar muito bem por assunto e tal. Então, eu preferia manter o mesmo material de revisão e ir acrescentando aquilo conforme eu via as questões, os pontos mais importantes, por aí vai. Mas, enfim, me contem aqui também, tá bom? Deixem um like se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações, por favor. É isso, um beijinho!